Se tem duas características que a gente pode citar como as principais marcas do cinema do Guillermo del Toro, são, em primeiro lugar, o tema do homem como ser humano sendo o principal monstro das histórias que parecem ter outros monstros, mas que na verdade são criaturas muito mais vitimizadas, muito mais trágicas do que os algozes que são realmente os homens. E em segundo lugar, uma construção de direção de arte, de cenários, de fotografia, ou seja, uma construção estética perfeita, detalhista, criando um clima macabro, um clima de terror, mesmo quando o filme não é diretamente um filme de terror. E essas duas características são presentes durante todo o filme Nightmare Alley, que é o filme novo do Guillermo del Toro, que no Brasil eu acredito que vai se chamar Nightmare Alley Beco das Almas Perdidas, o que é uma daquelas redundâncias que eu não entendo porque que as distribuidoras repetem praticamente o mesmo nome duas vezes, uma vez em inglês, uma vez em português, mas isso é assunto para outro vídeo. E outra coisa que eu comentei esses dias no Letterboxd, ontem na verdade, depois de assistir ao filme, é que um filme como esse, que tem não só essa construção estética maravilhosa, de cair o queixo mesmo do Guillermo del Toro nesse filme, como também um elenco que é absolutamente espetacular, deslumbrante, que tem Cate Blanchett, que tem Bradley Cooper, que tem a Rooney Mara, William Dafoe, e, enfim, né, um elenco maravilhoso, um dos grandes elencos do ano. É claro que eu estou dentro e que curti demais o filme, mesmo considerando e entendendo que o filme tem alguns problemas e eu vou tratar deles também nesse vídeo. A história desse filme, que é um remake de um filme dos anos 40, que é um filme mais ou menos ali no ar, mas também com características de outros gêneros, de fantasia e de filme de terror também, é a de um homem chamado Stanton Carlyle, ou Stan, vivido pelo Bradley Cooper, que ele acaba chegando lá num circo, que tem todas aquelas atividades, todos aqueles espetáculos com bizarrices, né? Uma delas, por exemplo, que tem um papel importante no filme, é o espetáculo com um homem selvagem, que é um homem meio animal, meio humano, entre aspas, claro, porque é uma coisa horrível que aquele dono do circo, que é vivido pelo William Dafoe, faz com aquele homem. E naquele circo, esse personagem começa a aprender praticamente todos os afazeres ali dentro, todas as tarefas. Ele aprende como desempenhar um papel de psychic, né, daqueles médiums charlatões, com o personagem do David Strathairn e também da Toni Collette, que é também, né, uma astróloga, taróloga, etc. Ele também aprende a lidar, né, ele aprende como cooptar, como capturar mesmo um bebum, um cara aí mendigo qualquer, pra transformá-lo num selvagem, numa cena, né, que a gente vê aquele tom sádico, aquela crueldade, aquela maldade, uma interpretação maravilhosa do William Dafoe, como de costume. Ele também dá dicas pra personagem da Rooney Mara, que tem um espetáculo com eletricidade, e ele acaba melhorando o espetáculo dela. De repente, a gente percebe que ele tá aprendendo tudo aquilo. Desde o começo a gente acha que ele deve ter, provavelmente, segundas intenções, que a gente vai entendendo com o tempo. Pra fugir dali, ele leva a personagem da Rooney Mara com ele. E na segunda parte do filme, eles vão pegar alguns truques do charlatanismo mesmo, né? Alguns golpes que eles estão aprendendo a dar nas pessoas, e eles vão levar a um outro nível, principalmente quando o protagonista conhece a psicóloga vivida pela Cate Blanchett na Cidade Grande, e os dois vão meio que tentar, ele vai tentar, mas eles vão meio que estabelecer uma parceria meio que a contragosto da Cate Blanchett, que é uma figura de femme fatale óbvia dos filmes noir da década de 40. E esses golpes vão culminar, e é claro que eu não vou dar spoiler sobre principalmente a segunda metade do filme, mas vão culminar num golpe que eles vão tentar aplicar num magnata multimilionário vivido pelo Richard Jenkins. E uma coisa que eu acho muito legal desse filme é que a atmosfera que o Guillermo del Toro tenta criar, seguindo a lógica dos filmes anteriores dele, da carreira inteira dele, é uma atmosfera que mistura, claro, elementos macabros, elementos de terror, de fantasia, com a atmosfera, com a construção imagética do filme noir, ou de um neo-noir, porque não é preto e branco, é colorido, e que tem algumas coisas que não são tão rígidas da estética do noir dos anos 40. Ele faz um híbrido, mas como eu falei anteriormente, essa construção toda, ela tende pro lado do bizarro, do grotesco, do macabro, numa construção de filme de terror, dentro desses outros gêneros que o filme tá trabalhando. E o filme tem alguns detalhes, por exemplo, que mostram a genialidade e o tipo de sensibilidade do Guillermo del Toro, que é única, que é peculiar, e que nos lembram por que o cinema dele é tão legal de assistir, que outros cineastas jamais tomariam as mesmas decisões. Basta vocês olharem, por exemplo, a sequência de créditos finais do filme, lá no final da narrativa, onde que o Guillermo del Toro
Toro decide colocar, entre aspas, de novo aqui, a câmera dele. Porque é claro que é uma sequência de animação construída em CGI, mas o que ele tá mostrando ali enquanto os créditos finais aparecem na tela, revelam muito da sensibilidade macabra e desse gosto pelo grotesco que o Guilherme Del Toro tem e que traz muita coisa legal pro filme. Os arquétipos nos quais os personagens estão operando são todos os arquétipos do noir. É óbvio que desde o começo a gente sabe que o Bradley Cooper, ele não é um herói, ele é um anti-herói. Ele é um cara que tem limites muito baixos, muito frouxos na ética, na moral dele. Ele é um cara que tá disposto a fazer praticamente qualquer coisa pra enriquecer, mas essa figura desse cara mal intencionado, mas que ao mesmo tempo é charmoso, mas ao mesmo tempo que consegue ganhar as pessoas na lábia, é uma figura típica do noir. E atores como Humphrey Bogart, por exemplo, criaram a carreira inteira, construíram a carreira inteira em cima de personagens como esse. A Rooney Mara faz aquela típica mocinha mais inocente, enquanto a Cate Blanchett vive, como eu falei, uma femme fatale, que é muito mais cruel e muito mais rápida do que o protagonista consegue perceber a princípio, e muito mais malandra pra lidar com certas coisas e também pra antecipar os movimentos dele. Por outro lado, na tentativa de criar um tom e também de criar um ritmo que era típico do noir, eu acho que o Guilherme Del Toro, ele acaba falhando um pouco em tornar as coisas um pouco solenes demais. O cinema noir tinha um ritmo próprio que às vezes é um pouco diferente do ritmo que as plateias estão acostumadas hoje em dia, porém eu acho que em alguns momentos o Guilherme Del Toro acaba tornando a experiência um pouco arrastada demais, principalmente a partir de 1 hora de projeção, quando o casal agora, né, vivido pelo Bradley Cooper e a Rooney Mara, saem daquele circo, vão mudar pra outra cidade, e aí as coisas ganham um tom maior ainda de noir, e eu acho que até a maneira que os personagens colocam as frases, os diálogos, acabam sendo solenes demais, e eu acho que isso acaba tirando um pouquinho o impacto do começo do filme e do final. Eu acho que o começo do filme e o final, a primeira hora e depois a última meia hora, são o que o filme tem de melhor, são assim, né, cheias de momentos inesquecíveis mesmo, e de imagens esteticamente maravilhosas, mas eu acho que tem 1 hora ali no meio do filme, que é um filme longo, um filme de 2 horas e meia, que acaba dando uma quebrada no impacto desse primeiro momento do filme, e também que o filme recupera no final, mas que tem uma barriga ali que a gente precisa reconhecer. Mas é um filme que eu curti muito assistir, eu me envolvi, eu queria saber o que ia acontecer, numa história que é interessante e que também jamais se inibe de mostrar violência, de mostrar algumas coisas que no filme original não poderiam ser mostradas, mas que o Guilherme Del Toro se permite ser muito mais explícito, e isso só dá mais força e impacto pro filme. É um filme pra adultos, como essa época do ano, no final do ano, costuma acontecer, e eu adorei assistir ao filme, e eu quero também saber de vocês. Quando vocês assistirem, me digam aqui nos comentários se vocês gostaram ou não gostaram, concordam ou discordam dos pontos que eu apresentei nesse vídeo aqui, e claro, não se esqueçam de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, e por hoje eu vou ficando por aqui. Um abraço, tchau!